Vocês estão vendo que nós estamos falando uma semana aí de invasões, né? Mas invasões de animais, né? Tenebreiros e tenebreiras do Brasil e do mundo, essa semana foi uma semana cheia. Foi insect, foi pesca, foi búfalo e hoje nós estamos falando aqui de peixe, de um peixe invasor. Que eu estava lendo que já não é a primeira vez que isso acontece, esse peixe invasor, que é um tipo de piranha chamada de palometas. A invasão de palometas no rio Jacuí. O rio fraco, calor e desequilíbrio ambiental pode estar por trás da explosão da espécie. Já era um rio doente. Então, depois daquelas enchentes que aconteceu no Rio Grande do Sul, que já tinha a invasão desse peixe, um pouco, a invasão se espalhou por todos os pequenos rios da área lá. A invasão, então, de palometas do rio Jacuí voltou a acender um alerta ambiental no Rio Grande do Sul. O aumento impressionante da população desse peixe carnívoro já preocupa pescadores, moradores, pesquisadores e autoridades ambientais. Mas a grande pergunta é: por que a infestação cresceu tanto nos últimos anos? E mais, as lagoas do litoral gaúcho podem ser as próximas vítimas? Especialistas apontam que existe apenas uma causa, mais um conjunto de fatores ambientais que abriu o caminho para a expansão das palometas. Entre eles, a diminuição de força do rio e alterações climáticas e barragens. Queda dos predadores naturais e mudança de equilíbrio ecológico aparece como peça-chave do problema. A teoria de que o Jacuí estaria mais fraco ganhou força entre pescadores e estudiosos. Períodos de estiagem, redução e invasão de águas mais quentes criam um ambiente ideal para a reprodução de palometas. Em rios de corrente menor, o peixe encontra condições favoráveis para formar colônias e dominar áreas inteiras. O aquecimento da água também acelera o metabolismo e a reprodução da espécie. Outro ponto importante é a queda dos predadores naturais. O dourado, considerado um dos principais controladores das palometas, sofreu uma forte redução populacional ao longo dos anos. Segundo relatos debatidos em audiências públicas no estado, barragens e alteração no curso naturais do rio afetaram a desova e o ciclo reprodutivo desses grandes peixes predadores. Sem eles, as palometas passaram a se multiplicar praticamente sem controle. Então a gente vê aqui que não é uma questão só de invasão, é que o rio estava fraco e com isso essa invasão se tornou uma explosão. Cardumes e cardumes desses peixes estão invadindo a bacia do Jacuí. Pesquisadores também suspeitam que a invasão começou através de conexões artificiais entre bacias hidrográficas. Há uma hipótese de que canais e tubulações usadas na irrigação agrícola permitiram que a espécie saísse da bacia do rio Uruguai e alcançasse os rios ligados ao Jacuí. Depois disso, a reprodução explosiva fez o restante do trabalho. Uma única fêmea pode produzir milhares de ovos. Hoje o fenômeno já é tratado como uma invasão biológica. A espécie originalmente não pertence à bacia do Jacuí. Passou a alterar o equilíbrio do ecossistema local. Pescadores relatam prejuízos severos, redução de espécies tradicionais e até interrupção de atividade pesqueira em algumas regiões. Também existe registro de ataques a banhistas e rios gaúchos. Isso é uma coisa séria, hein? O que mais me chamou a atenção é os prejuízos que esses pescadores estão sofrendo, né? O medo agora é que a infestação avance ainda mais em direção às lagoas do litoral gaúcho, com conexões hídricas naturais e artificiais. Especialistas acreditam que a expansão pode continuar caso não existam ações de monitoramento e contenção. O problema é que eliminar completamente uma espécie invasora em ambiente aquático é extremamente difícil. Além disso, mudanças climáticas e secas prolongadas podem agravar o cenário. O aumento das temperaturas e a alteração do comportamento dos rios favorece espécies resistentes e agressivas como a palometa.
Cientistas alertam que o ecossistema enfraquecido torna-se mais vulnerável às invasões biológicas. Enquanto autoridades discutem estudos e medidas emergenciais, moradores de torno de Jacuí já convivem com uma nova realidade. Um rio que parece ter perdido parte do seu equilíbrio natural. E se nada for feito, e não vai ser, o avanço silencioso das palometas pode transformar não apenas o Jacuí, mas também lagoas e outros rios do estado em novos territórios dominados pela espécie. Se você tem alguma coisa para falar, para ajudar ou criticar, comente aqui no vídeo que nós temos muito assunto para falar, mano. Que esse aqui foi de acabar agora. Pá! E vocês acham que terminou? Espera aí, só um pouquinho para vocês verem. Outro peixe que está invadindo todos os rios brasileiros aí, e isso está em quase todos os estados, escuta o que eu vou falar para vocês agora. A expansão descontrolada da tilápia em rios. E olha que para comer uma tilápia é caro pra caramba, tá? Você vai no mercado, é 45, 48 o quilo. O quilo da tilápia. Por isso que eu digo, não é só questão de política. É ganância também. Mas vamos lá. A expansão descontrolada da tilápia em rios e lagos e represas brasileiras tem gerado preocupação entre pesquisadores. Ambientalistas e órgãos públicos, considerada uma das espécies exóticas mais difundidas no país, a tilápia vem sendo apontada como uma ameaça à biodiversidade aquática brasileira, devido ao quê? À sua capacidade de adaptação. A reprodução dela é acelerada e competição com espécies nativas. Hoje originária da África, a tilápia foi introduzida no Brasil por fortalecer a piscicultura e aumentar a produção de proteína animal. Hoje, o peixe representa uma das bases da agricultura nacional, movimentando bilhões de reais e gerando empregos em diversas regiões do país. Porém, o crescimento da atividade também aumentou os casos de fuga de peixes de criadores para ambientes naturais. Especialistas alertam que, ao chegar aos rios brasileiros, a tilápia passa a competir diretamente com peixes nativos por alimento e espaço. Em muitos casos, a espécie altera o equilíbrio ecológico e reduzindo a população de naturais, impactando cadeias alimentares inteiras. Além disso, a preocupação com a transmissão de parasitas e doenças para espécies brasileiras. Incrível, né? O Ministério do Meio Ambiente e instituições ambientais classificam as espécies exóticas invasoras como uma das maiores ameaças de biodiversidade mundial. Segundo o governo federal, essas espécies podem transformar os ecossistemas inteiros, provocando prejuízos ambientais e econômicos significativos. O debate ganhou força recentemente após as discussões sobre a inclusão da tilápia em listas nacionais de espécies invasoras. A medida gerou a reação do setor produtivo, que teme o aumento da burocracia e impactos econômicos para pequenos produtores e empresas ligadas à piscicultura. Representantes do agronegócio defendem que a criação de espécie continue permitida, desde que existem regras mais rígidas para evitar fugas e impactos ambientais. Ambientalistas afirmam que o problema não está necessariamente na produção comercial da tilápia, mas na falta de controle de estruturas mal planejadas, enchentes e manejo incorreto favorece o escape. Sim, daí favorece, eles vão para o rio e represas, ampliando a invasão biológica em diversas regiões brasileiras. O caso da tilápia reflete um desafio crescente enfrentado pelo Brasil: conciliar a produção econômica com preservação ambiental. Enquanto o consumo do peixe segue em alta, cientistas reforçam a necessidade de fiscalização, monitoramento e investimento em tecnologias de contenção para evitar danos irreversíveis aos ecossistemas aquáticos e nacionais. Tá, eu vou falar aqui por alto. Quando fala que defende, né,
discussões sobre a inclusão da tilápia, que a burocracia, os impactos, isso aqui só vai ajudar os grandes. Os pequenos estão quebrados. Porque tudo isso vai acontecer e não vai resolver nada. Já espalhou, não tem o que fazer, tem que deixar pescar essa tilápia nos rios, dizem que até está em água salgada já, deixar pegar e começar, pelo menos, a monitorar o crescimento delas. Não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer. A verdade é essa, tá? Com grandes enchentes, problemas que nós estamos tendo aí todo no sistema da natureza aí, biológico que está acontecendo, tá? Não existe mais fiscalização, não existe mais nada. Tem que monitorar para ver o que se pode fazer. E se alguém tiver uma ideia boa, escreve aqui e fale aqui nesse canal. Beleza?